Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Tiago Porto e eu estou aqui gravando essa mensagem só para trazer uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Amados, na manhã desse dia o Espírito Santo me visitou de uma maneira muito forte. Eu falei, Senhor, qual vai ser a palavra da semana? E o Senhor falou, filho, pregue sobre família, pregue sobre casamento. Eu quero abençoar as famílias. E o Senhor falou para mim, estou farto de ver famílias desintegrando, casamentos desintegrando. O Senhor, Ele veio, me visitou, amados, e eu quero que você pegue a sua Bíblia. Abra comigo no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 19. É uma palavra que eu não posso conter-me. E eu tenho certeza que você não está nessa mensagem por obra do acaso. Amém? Se você não tem como estar acessando a tua Bíblia, não tem problema. Redobre a sua atenção, elimine as distrações, não converse. Olha, se você é casado, Deus quer abençoar o teu casamento. Se você talvez me ouve, me assiste, você é solteiro, amado, saiba que Deus, Ele quer que você venha ter um casamento abençoado. Talvez você é solteiro, mas tenha o sonho de casar, de encontrar alguém, um companheiro, de ter uma família e ter filhos. Talvez você não quer ficar sozinho para o resto da sua vida. E Deus, Ele quer abençoar. Deus disse um dia, não é bom que o homem viva só. Então, Ele quer abençoar a tua vida. E na sua palavra, Ele nos traz todas as direções, toda a diretriz, Ele nos traz todas as bases que a gente precisa para ter um casamento abençoado, para ter uma família abençoada, amados. Alguém já disse que é fácil você ter uma casa, mas é difícil você ter um lar. E eu digo mais ainda, é difícil ter um lar e um lar abençoado pelo Senhor. Amém? Onde Jesus ele se faz presente, onde o Senhor ele ilumina. Amém? E eu quero estar lendo aqui com você. Amados, hoje eu estou com uma versão diferente aqui em mãos, né? Eu procuro sempre pregar, eu gosto muito das versões clássicas da Bíblia, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada. Quero falar um pouquinho inclusive sobre as traduções da Bíblia. Às vezes pessoas ficam até com medo de ler em outra versão, pensando, será que não é palavra modificada pelo homem? Amados, quando eu me converti, eu ganhei uma Bíblia na versão revista e atualizada que eu amei. Eu amo, tenho até hoje essa Bíblia porque ela tem um valor para mim muito grande, marcou a minha vida, tem uma história muito grande, né? E eu gosto das versões clássicas, mas, amados, a verdade é que a língua, ela evolui. A língua, ela evolui, não só a portuguesa, a língua inglesa, a espanhola evoluiu de uma forma estrondosa. O inglês de 1500 é extremamente diferente de hoje. E o português também evoluiu. São dezenas, são centenas de palavras que caíram em desuso, que não se usa mais. E muitas dessas palavras antigas nós encontramos nas versões mais clássicas da Bíblia, são também chamadas de versões eruditas da Bíblia. E muitas das vezes a gente não tem o entendimento, o bom entendimento daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. E, amados, o que Deus ele quer é que você e eu nós vamos entender perfeitamente o que Ele quer. Você lembra da parábola do semeador? Né? Uma parte cai na beira do caminho, outra parte cai entre espinhos. E falando sobre a parte que cai na beira do caminho, os discípulos perguntaram o que significava. E Jesus falou que aquela semente que caiu à beira do caminho, que vem a ave e comeu a semente, é aquelas pessoas que ouviram a palavra e não entendeu. E porque não entendeu, o inimigo arrebatou a palavra. Então, o que o Senhor quer é que eu e você nós venhamos entender a tua palavra. Então, o que eu te aconselho? Você tem aí a Almeida Revista e Corrigida, né? João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Você tem aí a Revista Atualizada. Glória a Deus, mantém, leia ela sim, mas tenha também uma versão das Bíblias na linguagem de hoje, né? Por exemplo, nós temos a João Ferreira de Almeida, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Maravilhosa para o entendimento. Temos a NBV, a Nova Bíblia Viva, que é fantástico, também já li. Esse ano que passou, de 2022, eu li a NVT, que é a nova versão transformadora. Irmãos, que tradução fantástica da Bíblia Sagrada. E esse ano eu estou lendo a Bíblia A Mensagem, de um teólogo, pastor e teólogo, chamado Eugene Peterson. E
Irmãos, ele diz que o Senhor incomodou ele muito, né? Antes de começar a leitura da Bíblia dele, ele tem uma descrição, né, do porquê mais uma versão entre tantas que já existe. E ele falou que muitas pessoas, como pastor, ele se assustou de ver tanto desinteresse pela Bíblia Sagrada. Era tantos cristãos desinteressados que não liam a palavra porque não achavam que a Bíblia estava falando mais com ele, com ela, e ele ficou assim extremamente perturbado. O Espírito Santo falou para ele, ministrou no coração dele e o impulsionou a fazer uma versão contemporânea da Bíblia. Então essa Bíblia, a mensagem é uma Bíblia explicada e fantástico, nos aproxima de fato. E Deus quer isso, que você entenda a palavra dele, que você entendendo a palavra dele, você vai ser abençoado. Amém? Você vai ser abençoado e as portas, né, do inimigo, para o inimigo, vão ser fechadas. Amém? E o inimigo não vai ter como entrar na tua vida para fazer qualquer tipo de arruaça. Amém? Quero ler aqui então, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 3 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor. Um dia os fariseus vieram procurá-lo, dizendo: é permitido um homem divorciar-se de sua esposa por qualquer razão? Verso 4, o Senhor Jesus respondeu: vocês não leram o que o Criador, no plano original, fez o homem e a mulher um para o outro, macho e fêmea? Por causa disso, um homem deixa pai e mãe e une-se a sua esposa, tornando uma só carne com ela. Não são mais dois, mas apenas um. Deus criou uma união tão perfeita que ninguém pode ter a ousadia de profaná-la, separando-os. Eles retrucaram: se é assim, por que Moisés ordenou que o marido mandasse sua mulher embora, dando-lhe uma certidão de divórcio? Os fariseus terríveis, citando Deuteronômio 24. Se é assim, por que Moisés ordenou que o marido mandasse sua mulher embora, dando-lhe uma certidão de divórcio? Jesus disse: Moisés deixou o divórcio apenas como uma concessão, por causa do coração duro de vocês, mas não era parte do plano original de Deus. Estou apresentando o plano original. Assim, se alguém se divorciar de sua esposa fiel e se casar com outra pessoa, a responsabilidade do adultério recairá sobre ele. A única exceção é o caso quando uma das partes comete imoralidade sexual. Os discípulos de Jesus fizeram objeção: se essas são as condições do casamento, estamos sem saída, por que se casar? Verso 11, Jesus respondeu: ninguém é maduro o suficiente para viver a vida de casado. É preciso ter certa aptidão e graça. Casamento não é para qualquer um. Alguns, desde que nascem, nunca pensaram em casamento. Outros nunca propõem nem aceitam. Outros ainda decidem não se casar por causa do reino. Mas, se você é capaz de crescer até a grandeza do casamento, faça-o. Amém? Amados, feche os teus olhos, você que pode, vamos fazer uma oração. Pai, neste momento nós estamos diante do Senhor e diante da Tua palavra. Pai, nós nos alegramos quando ouvimos o Senhor falando, quando o Senhor nos ensina, Pai. Nós, Pai, nos alegramos demais. E eu te peço, Senhor, a Tua graça para falar, meu Pai amado, sobre este assunto tão importante. E eu te peço também, Pai, abençoe desde já, Senhor, a cada vida, Senhor. Abençoe, meu Deus, o casamento do Teu filho, o casamento da Tua filha. Abençoe os lares, Senhor. Abençoe os filhos. Abençoe, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus. E que verdadeiramente, meu Pai amado, a Tua bênção seja sobre todos os lares cristãos, Pai, sobre todas as famílias, Pai, e que verdadeiramente, Senhor, o espírito maligno do divórcio, Senhor, seja repreendido, Pai, que as famílias, meu Pai, venham cessar, meu Pai, de serem desintegradas, no nome de Jesus. Eu te peço, Pai, e te agradeço, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Amados, essa palavra muito forte, onde o Senhor, Ele nos fala sobre o plano original de Deus para a família. Amém? Aleluia. Os fariseus vieram para provocá-los, vieram para testá-lo. Amados, eu já quero abrir um parênteses aqui. Muitas das vezes a gente é testado, é perseguido, é de tudo quanto é lado, e eu quero que você se alegre quando você for perseguido, quando você sofrer oposição, se alegre com isso, porque, amados, foi através dessa oposição, foi através dessa perseguição que Jesus trouxe para nós grandes bênçãos do reino dos céus, grandes
né, verdades do reino nos foram entregues, presentes dos céus. Amados, presente do céu vem para você quando você é perseguido, quando você, amados, está na fornalha, meu irmão, você vê a glória de Deus, amém? Então não murmure, não reclame, amém? Vai louvando a Deus, vai dando graça a Deus, pedindo sabedoria para Deus, porque das perseguições sempre vem bênçãos para a tua vida, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus, ele disse, né, vocês não têm lido o que o Criador fez, né, a princípio, o plano original. O Senhor criou homem e mulher, macho e fêmea, e por causa disso deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, né? Ele vai unir-se a sua esposa, tornando-se uma só carne com ela. Isso fala sobre o casamento. Então não são mais dois, mas são uma só carne, diz o Senhor. E Jesus, ele vai falar assim, então, Deus criou uma união tão perfeita, ninguém pode ter a ousadia de profaná-la ou separá-la. O que Deus uniu, não separe o homem, como diz a versão mais clássica da Bíblia. Amados, essa é a primeira palavra que o Senhor nos traz, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Amados, Deus criou homem e mulher, e o Senhor nos criou para termos uma relação perfeita, uma união perfeita. Uma só carne fala sobre uma união perfeita. Esse é o plano de Deus. Isso é o que Deus quer. Amém? E o Senhor Jesus fala, ninguém pode ter a ousadia de separar aquilo que Deus uniu. Amém? Amado, você não conheceu a tua esposa por obra do acaso. Irmã, você não conheceu o teu marido por obra do acaso. Isso é parte do plano do Senhor. Amém? Você fez uma aliança com ele. Ah, pastor, mas na época que eu casei, eu estou enfrentando uma luta, eu estou pensando em divórcio, sim. Sabe? Na época que eu conheci ele, eu nem entendimento tinha da Bíblia, eu nem cristão eu era. Sabe? Meu casamento não foi Deus que uniu, não. Deve ter sido o inimigo, porque olha, eu sou tão infeliz. Irmão, se você fez uma aliança, irmã, se você fez uma aliança, a Bíblia nos fala em Coríntios 7, se você fez uma aliança, não deixe, amém? Você não pode quebrar uma aliança desse jeito, amém? Porque Deus, ele é um Deus que não quebra alianças. Amados, quando o povo de Israel estava chegando na terra prometida, expulsando ali os cananeus, né? Os inimigos, os invasores, veio um povo chamado gibeonitas, e eles fingiram que não era dali, eles tentaram enganar Josué, e de fato eles conseguiram. Eles estavam com roupas rasgadas, pão embolorado, parecia que eles vieram de uma terra muito, muito distante. E eles chegaram assim para Josué, olha, a gente não mata a gente não é daqui não, a gente ouviu falar que vocês vieram do Egito, que Deus deu um grande livramento, e a gente quer ficar com vocês, faz uma aliança com a gente. E ali Josué fez uma aliança com eles, ele diante de Deus e de todos ali, eu prometo que vocês não vão ser atacados, eu prometo que vocês não vão ser destruídos. Mas a Bíblia diz que poucos dias passou, e a verdade veio à tona, e eles descobriram que eles eram de Gibeão, ou seja, de Canaã. Mas, por causa da aliança, ele não pôde destruir aquele povo, eles não puderam destruir aquele povo. E pelo contrário, como eles fizeram uma aliança diante de Deus, o que aconteceu? Os gibeonitas viraram a casaca, né, entre aspas, e os cananeus ficaram furiosos. Então, antes dos cananeus vierem combater contra Israel, eles foram para destruir Gibeão, porque Gibeão passou para o lado de Israel. Mas, amados, em toda a Bíblia Sagrada, você não vai ver um milagre tão grande, ou assim, se não esse não é um dos maiores milagres assim da Bíblia, da maneira que Deus intervém para trazer um livramento, foi uma das maiores, porque a Bíblia diz que Deus, os gibeonitas falam a Josué, olha, estão atacando Gibeão, por favor, você prometeu que vai nos ajudar, que vai nos abraçar, nos ajude. Deus falou, vai. E aí eles vão para Gibeão, para defender Gibeão, os gibeonitas, e a Bíblia diz, amados, que era tantos inimigos que não estava dando conta da batalha ser travada no dia. Então Josué, ele ora, e a Bíblia diz que Deus, ele para o sol e a lua. Amados, nós sabemos que antigamente se pensava que o sol girava em torno da terra, a lua girava assim em torno da terra. Hoje a gente sabe que não é assim.
Hoje a gente sabe que, na verdade, tudo está girando. A Terra, a Lua gira em torno da Terra, a Lua gira em torno de si, que gira em torno da Terra, a Terra gira em torno de si, que gira em torno do Sol, né? E todo o sistema solar gira em torno do Sol, que o Sol também gira, e o Sol também está girando. Tudo está girando no universo. Amados, então, para Deus ter parado Sol e Lua, sabe, por um espaço de 24 horas, porque é o que o texto diz, amado, Deus paralisou o universo. Deus não parou somente o Sol e a Terra, Deus parou tudo. Deus congelou o universo. É uma manifestação de Deus sem igual na Bíblia, é uma intervenção como nunca, para salvar quem? Gibeonitas, um povo que foi feito aliança. Deus mandou, a Bíblia diz que Deus mandou grandes meteoros para matar ali os inimigos, para destruir os inimigos que queria destruir Gibeão. E a Bíblia diz que os meteoros, as grandes pedras que caíram do céu, matou mais do que as espadas dos israelitas. Então, irmãos, você vai ver Deus, ele honrando uma aliança, porque, mas era infiel, mas Deus honrou a aliança. Você lembra de Saul? Mandou ali, começou a perseguir os gibeonitas de uma maneira terrível, e Deus mandou o quê? Uma fome severa sobre a terra. E Davi teve que perguntar para Deus, Senhor, o que está acontecendo? E Deus falou, foi por causa de Saul, perseguiu os gibeonitas. Eu não mandei ele fazer o que ele estava fazendo, querendo exterminar os gibeonitas. E a praga só cessa quando Davi chega nos líderes de Gibeão, o que vocês querem? Eles falam, não é ouro nem prata, a gente quer pelo menos 7 de Saul aí. Então, mas só assim que acabou a praga ali em Israel, e isso foi anos depois do que aconteceu com Josué. Então Deus, ele honra alianças, e Deus, ele espera que nós venhamos honrar a aliança. A aliança é uma coisa muito sagrada diante de Deus, amém? É uma coisa extremamente sagrada, e o casamento, irmãos, é mais sagrado ainda. O casamento é uma coisa mais importante ainda, a primeira instituição de Deus. Nós estamos aqui falando de Gênesis 2, é a primeira instituição de Deus, é a família. Criou homem, criou mulher, aí veio o Espírito Santo sobre Adão, ele declara, o homem vai deixar o pai, a mãe, vai unir a sua mulher, e vão ser uma só carne. Então é a primeira instituição de Deus, e é, amados, por isso que o inimigo investe tanto contra a família, investe tanto para trazer o divórcio. E Jesus, ele fala de uma maneira bem clara, né? Bem clara, que qualquer que se separar, se não for por infidelidade no casamento, e se casar com outra pessoa, está cometendo adultério. E está fazendo também com quem que case com a divorciada também cometa adultério. Olha que grave a situação. Poucos pregam isso hoje, porque a gente está vivendo uma banalidade do casamento que é estarrecedora. E não é só no Brasil, é no mundo. É uma coisa que está sendo tão normal, a quebra de aliança. Irmão, sabe que aquele que quebrou, a primeira a quebrar a aliança foi Lúcifer. Sabe, porque Deus criou ele para um propósito maravilhoso, e ele vivia num propósito maravilhoso na eternidade com Deus, e ele quebrou a aliança com Deus, ele se rebelou contra Deus. E, amado, ele é aquele que instiga as pessoas a quebrarem as suas alianças. Então, meu querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer para você, lute pelo teu casamento, a graça do Senhor será sobre você, a sabedoria dos céus será sobre você, para você ter uma família abençoada, amém? Pastor, falar é muito fácil, mas conviver é muito difícil. Vem aqui em casa conviver com a peça, conviver com a figura, vem aqui conviver com meu marido, vem aqui conviver com a minha esposa, para você ver. Irmãos, a Bíblia nos dá todas as direções, amém? Pedro vai nos dizer que se uma mulher é casada com um marido descrente, ela vai ganhar ele sem palavras, Você já parou para perceber como que Deus, ele quer que teu casamento seja abençoado? A Bíblia nos fala sobre tudo, amém? Sobre tudo, amados. A Bíblia fala que o marido cristão, ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se entregando a si mesmo por ela. Você sabe que Cristo se sacrificou para a igreja, pela igreja, para salvar os seus, para salvar aqueles que estavam ali, até aqueles que haveriam de crer, como eu e você hoje. Assim tem que ser o amor do marido para com a mulher,
Amados, aquele marido, ouvi isso essa semana, o marido que ama a sua esposa como a si mesmo, o marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, porque é o que a Bíblia nos fala em várias partes. Mas você acha que ele vai ter algum problema de receber da sua esposa amor, respeito, até mesmo submissão? Porque a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Submissa ao seu marido não significa ser uma escrava do seu marido. É ser uma parceira, uma aliada do marido. Submissa à missão que Deus deu para o marido. Amém? De sacerdote. Então, amados, você acha que vai ser difícil para a mulher se submeter quando o homem ama a mulher como a si mesmo? Quando ele se entrega pela sua mulher, pela sua família, como Cristo se entregou pela igreja? Não vai ser difícil, vai ser uma coisa fácil. Amém? Essas palavras que estou dizendo, amados, são palavras de Deus. Estou trazendo citações. É que nós não temos tempo hábil para lermos aqui as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as referências sobre o casamento, mas eu estou fazendo citações para você. Você pode aí mais a fundo pesquisar sobre as orientações de Deus. Aí na sua Bíblia você vai ver que muito lá em Colossenses, lá em Efésios, são muitas as instruções de Deus. Em Coríntios 7, você vai ver muito sendo falado sobre o casamento. Deus, ele não quer que seu casamento acabe, dissolva, termine. Ele quer que seu casamento seja abençoado. Amém? Quando os fariseus falaram, mas por que Moisés então mandou dar uma certidão de divórcio? Jesus falou, olha, isso foi uma concessão, não fazia parte do plano original, foi por causa da dureza do coração de vocês, dos antepassados de vocês, mas não, isso não foi o projeto original. Vamos voltar para o projeto original. Amém? Em nome do Senhor Jesus, vamos voltar para o projeto original. Aleluia. Em Malaquias capítulo 2, o Senhor fala, olha, eu detesto o divórcio. Amém? Em Provérbios, a palavra fala para a gente se saciar com a mulher da nossa juventude. Amém? Não cobiçar outra mulher. O Provérbios fala tanto também sobre família, meus irmãos. Amém? E Jesus fala, não cobice, não olhe para a mulher. Se você olhar para uma mulher na rua e cobiçar, você, no teu coração, já está cometendo adultério. Mulher, se você olhar para um homem, sabe, na rua, na televisão, e você cobiçar, você já está cometendo adultério no teu coração. Cuidado. Em nome de Jesus, Deus, ele quer abençoar a tua vida. Amém? O propósito do Senhor não é, amados, sabe, que ninguém pereça, irmãos, que os casamentos não se dissolvam. Amém? Como eu disse no começo da mensagem, o Senhor está farto de ver famílias desintegrando. E a palavra do Senhor, a rica palavra do Senhor está aqui, disposição de todos, amém? E o Senhor me traz ainda na força do Espírito Santo para falar para você. Eu não quero que o teu casamento seja dissolvido. Eu quero abençoar você e o teu casamento. Eu quero que você seja feliz. Por isso estou te dando direção. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Haja com sabedoria. Amém, mulher? Não seja rabugenta, briguenta, iracunda. A Bíblia diz em Provérbios que é melhor morar no deserto do que junto de uma mulher iracunda, uma mulher rabugenta. Olha só como a palavra fala. É melhor morar num cantinho de telhado, em outro provérbio fala, do que num lar onde você tem uma mulher iracunda, rabugenta. Então, em nome do Senhor Jesus, irmãos, é uma palavra de direção do Senhor para você, para mim e para a tua vida. Amém? Eu sei que poucos vão estar acessando essa mensagem porque o vídeo se estendeu, mas é uma direção dos céus. Eu não posso me conter. Amém? Fecha os teus olhos aí em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, a tua palavra foi anunciada, Pai. Ah, meu Deus, e nós queremos, Senhor Jesus, viver a grandeza do casamento, Pai. Queremos viver, meu Pai amado, oh, meu Deus, a união perfeita do Senhor, Pai. Só que somos, meu Pai, de fato, seres humanos, meu Pai, falhos. Não somos, meu Pai, perfeitos, meu Pai, e por isso nós oramos ao Deus perfeito, que nos ajude, que nos aperfeiçoe. Nos ajude, Senhor, meu Pai amado, a termos paciência, a sermos, meu Pai, mais pacientes dentro de casa. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, ajude, Senhor, este homem, meu Pai, esta mulher, a ter, meu Pai amado, temperança, domínio próprio. Ah, meu Pai,
que o amor venha reinar, que o Senhor, meu Pai, venha reinar nessa casa, porque aonde o Senhor reina, meu Pai amado, não há desrespeito, não há, meu Deus, não há, meu Pai. Oh, Santo Deus, eu sei, meu Pai amado, que Tu queres, meu Pai, restaurar. Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Talvez essa pessoa que me ouve, Pai, que me assiste, meu Deus, talvez essa pessoa já é uma pessoa divorciada, e ela está falando, meu Deus, eu já me divorciei agora, eu tô sem salvação. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, estenda sobre ela o Teu perdão, Pai, em nome de Cristo Jesus. Restaura a sua vida, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, meu Deus, eu sei que ela não conhecia a Tua verdade, e o Senhor perdoa os pecados da ignorância. Que o Senhor, meu Pai, venha dar nova vida e restaurar completamente a vida do Teu filho, da Tua filha. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém, meu irmão. Em nome de Jesus, se você já é uma pessoa divorciada, nós temos tantos irmãos que já sofreram, né, o divórcio. Se você é divorciado, saiba que Deus tem o perdão para você. Amém? Você divorciou, você pode ter cometido até um adultério sem querer, conforme essas palavras que nós lemos aqui. Talvez ciente até, mas eu quero que você saiba de uma coisa. Se você, de fato, meu irmão, se arrepender hoje e falar, hoje, a partir de hoje, eu quero viver o Evangelho como eu nunca vivi antes. Eu quero viver a palavra do Senhor como eu nunca vivi antes. O Senhor tem perdão para você. Tem perdão para você, meu irmão, minha irmã, você que talvez lá atrás já dissolveu um casamento, até mesmo sem os motivos que nós lemos aqui. Saiba, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e Deus tem perdão para você. Amém? Você quer viver o Evangelho de verdade hoje, de corpo, alma e coração, como nunca? Ele tem perdão para você. O único pecado que Ele não perdoa, diz a Bíblia, que é a blasfêmia do Espírito Santo, contra o Espírito Santo. Amém? Mas o resto Ele tem perdão para mim e para você. E Ele quer restaurar a tua vida. E quer que você venha ser feliz em todas as áreas da sua vida, principalmente na sua vida sentimental. Amém? Compartilhe essa mensagem do Evangelho para que mais e mais pessoas sejam abençoadas. Amém? E Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe teus filhos. Amém? Tenha paciência com teus filhos. Amém? A Bíblia fala para os pais não ficar provocando os filhos. Olha só que forte isso. Tenha paciência com os filhos. Amém? E a Bíblia também fala para os filhos, você que é filho, não é casado, a Bíblia fala que você tem que honrar o teu pai, respeitar o teu pai. Amém? Obedeça ao teu pai. Amém? Você tem que obedecer em tudo o teu pai, a tua mãe. Honrar é obedecer, honrar é fazer de tudo por eles. Amém? É isso que a Bíblia diz. Amém? E assim você vai ter uma vida abençoada, uma vida longa e abençoada, e uma família abençoada, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.